Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Jesus. Confesso para os irmãos que já estava com saudade da igreja, dos irmãos, mas nós estamos aqui no nome do Senhor. Amados irmãos, nós queremos convidá-los, aqueles que trouxeram sua Bíblia, se quiserem abri-las, no livro de Juízes, capítulo 14, versículo 5 ao versículo 9. Estou usando uma revista corrigida, glória a Deus. Enquanto os irmãos encontram aí, eu quero dizer para os meus irmãos e agradecer aos irmãos que oraram pela nossa viagem. Nós passamos quase 12 dias, 11 dias e meio viajando, né? E bem que nós podíamos ter ido mais longe, mas eu acho que foi o suficiente, né? Deu para nós ver muita coisa. E nós fomos até na cidade de Almerim, e ali nós visitamos o primo Pedro, que sempre está aqui com a gente, e foi uma bênção de Deus. Fizemos algumas aventuras e foi maravilhoso. Belém, nós apanhamos uma balsa e foram 44 horas de viagem. Mas foi tão bom, viu? O tempo passou tão rápido e a gente ficou maravilhado. Na volta, nós apanhamos um navio mais rápido e, como é também descendo o rio, é bem mais rápido. E nós fizemos em 28 horas. Quer dizer, bem menos, né? Pois é. E Deus cuidou de nós de uma maneira maravilhosa. Aonde nós fomos, obrigado, irmão. Aonde nós fomos, Deus nos abençoou, nos ajudou. E até é interessante dizer que eu gravei alguns vídeos, coloquei aí nas internet da vida, né? Nos YouTube da vida, e teve um que já está com 60 e tantos mil visualizações. Eu fiquei, nunca tinha acontecido, era 200, 150, eu ainda achava muito, né? Mas esse deu certo, né? Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então, Juízes, capítulo 14, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor. Glória a Deus. Pastor Gilberto, por favor, coloca ali para mim que eu esqueci, viu? O versículo 5 diz assim: Desceu, pois, Sansão com seu pai e com a sua mãe a Tina. E chegando às vinhas de Tina, eis que um leão, um filho de leão, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente que o fendeu de alto a baixo, como quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Desceu e falou àquela mulher, e agradou aos seus olhos, aos olhos de Sansão. E depois de alguns dias, voltou ele para a tomar, e apartando-se do caminho, a ver o corpo do leão. Eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. E tomando nas suas mãos, e foi-se andando e comendo dele, e foi-se a seu pai e a sua mãe, e deu-lhes dele, e comeram, porém não lhes deu a saber que tomara o mel do corpo do leão. Quem pode dizer glória a Deus? Meus amados irmãos, nós vamos trazer uma palavra que tem como título: Não saia do caminho. Não saia do caminho. Eu quero dizer para os meus irmãos que esta palavra eu escrevi, né,
no dia 21 de janeiro. Estava aqui no óleo, guardadinha, né? E hoje chegou o dia de eu falar um pouquinho sobre esse assunto com a igreja. Quem quer ouvir a palavra de Deus, diga glória a Deus. Amém. Amados, hoje eu quero falar sobre Sansão. Eu gosto de falar sobre Sansão, gosto de falar sobre Davi, gosto de falar sobre Moisés, porque os irmãos conhecem muito bem essas histórias e as mensagens são mensagens conhecidas, né? Pois bem, mas eu quero falar, meus irmãos, sobre os erros de Sansão e também sobre os acertos que ele teve. Amém, meus irmãos? Eu quero falar, meus irmãos, também sobre a vida preguiça que Sansão viveu, né? Que ele teve, e de como Deus o usou para livrar Israel das mãos dos filisteus. Deus o usou poderosamente. Nós observamos, meus irmãos, que esta história de Sansão, começa lá em Juízes, capítulo 13, e termina em Juízes, capítulo 16. Quer dizer, uma longa história. Sansão foi juiz em Israel por 20 anos, e tudo começou com o seu nascimento. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Vocês estão querendo ouvir mesmo? A Bíblia nos informa, meus irmãos, que a mãe de Sansão era estéril. Por isso, ela não podia ter filhos. Ela queria, aqueles pais queriam, Manoá, o seu pai, queria o filho, a mãe queria o filho, mas ela não podia gerar. Pois bem, e um dia, aquela mulher recebeu a visita de um anjo. Um anjo visitou a mãe de Sansão, né? E este anjo prometeu que ela seria mãe, que aquela mulher daria luz, que aquela mulher estaria dando a luz a um filho. Glória a Deus. O texto, meu irmão, mostra que o anjo falou tudo o que o menino não podia tocar, tudo que o menino não poderia vestir, tudo que o menino não poderia comer, se alimentar. Porque, amados irmãos, tem muita gente que pensa, não, eu sou crente, eu vou para a igreja, mas eu posso fazer o que eu quero. Eu posso estar de qualquer maneira. Eu posso viver de qualquer maneira. Eu posso fazer de qualquer maneira. Eu não vou mudar. Não, amados. Nós chegamos na igreja, aí Deus começa a nos transformar, ao ponto de muitos olharem para nós e dizer, olha, quem te viu e quem te vê. Porque há mudança. Eu não acredito em pessoas que vêm para a igreja e não mudam. Temos que mudar. Pois bem, o anjo falou tudo para aquela mãe. O texto mostra, meus irmãos, que o anjo falou tudo. Aí lá em Juízes 13, 24, diz que a mulher teve um filho. Glória a Deus, o milagre aconteceu. A palavra do anjo se cumpriu na vida da mulher. Glória a Deus. E ela chamou aquele menino de Sansão. Eu acredito que ela amou tanto aquela criança que disse, você vai se chamar Sansão. Glória a Deus por isso, né? E diz a palavra que o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Amados, quando nós estamos na igreja, quando nós somos crentes no Senhor Jesus, o Senhor nos ama e nos abençoa. Amém? Nós temos a bênção de Deus nas nossas vidas. Nós somos diferenciados de todo o povo do mundo, porque o Senhor está conosco. Ele passa a conviver em nossos corações. Por isso a Bíblia diz que o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro, o que acontece com quem desce? Lemos aqui este assunto e nós vamos falar. Olha, amados, tudo ia muito bem com Sansão. Sansão estava, como nós falamos aqui do nosso
nordestês, Sansão estava numa boa, viu? Aonde ele ia, alguém olhava, é o Sansão, né? É o menino lá de Manoá, é a criança que Manoá teve, a mãe teve, não podia ter, mas teve, milagre de Deus. Aonde ele entrava, as portas se abriam, aonde ele chegava, as portas se escancaravam, era o Sansão. Até que ele resolveu descer a Tina, cidade dos filisteus. Olha aí, meus irmãos, quando eu li este versículo, Deus falou comigo, sabe? Deus me mostrou algo que eu quero passar para a igreja. Os irmãos querem ouvir? Amém? Deixa eu falar. Olha, amados, é muito bom quando estamos subindo. Amém ou não? É muito bom. Estamos subindo, estamos caminhando, tudo está bem conosco, a nossa casa está bem, o nosso trabalho está bem, as nossas responsabilidades estão bem, todos nos amamos. É maravilhoso quando se está subindo. E eu digo à igreja, amados, o crente tem que subir e não é para descer. Amém? Glória a Deus. Quem desce, meus irmãos, sempre enfrenta problemas. Escute bem. Quem começa a descer, começa a ter problemas. Tá certo? Pois bem, o primeiro problema que o crente tem, quando está descendo, é que ele aprende a mentir. Sabe? A verdade é essa. Ele começa a mentir para resolver os problemas dele. Ele faz uma coisa errada, alguém chega e foi tudo. Foi não, foi o pequeno, né? Depois ele faz outra coisa, foi não, foi o Miramar. Estou brincando. E ele não assume, porque ele aprende, a primeira coisa que ele faz, se ele começa a descer, ele começa a aprender a mentir. Ele vai mentindo. Olha, amado, quem desce deixa a sua posição. Ele está aqui nessa posição, mas ele começa a descer. E isso não é bom. Diga assim, amém. Quem desce, meus irmãos, deixa a sua posição. Quem desce não considera ninguém. Vocês vão entender. Quem desce não obedece a ninguém. Ele quer descer. Vai descendo. Quem desce, tudo o magoa. A palavra do pastor o magoa. Se alguém chega para ele, olha, rapaz, você está errado. Ele fica magoado, ele briga, ele se zanga. Ele fica bravo, né? Porque fica magoado. Quem desce nunca está satisfeito. Fica zangado, né? Se alguém chega para ele, fica zangado. Nunca está satisfeito. Quem desce só sabe falar mal dos outros. Por quê? Porque ele está descendo. Ele está descendo. Quem desce, meus amados, infelizmente, perde a dignidade. Quem concorda comigo, diga assim, amém. Oh, Jesus. Sansão, meus amados, ele desceu. E por isso, ele teve uma vida de pecado. Por quê? Porque ele não ficou na sua posição. Ele preferiu descer. Quem desce, perde o prazer de estar na casa do Senhor. Quem desce não quer nem conversa com célula. Quem desce não quer conversa com o trabalho da igreja. Às vezes ele chega aqui no domingo, depois que o culto já tem começado. E muitas vezes, vai embora antes do culto terminar. Por quê, pastor? Porque ele está descendo. Ele está descendo. Então, quem desce é muito difícil, né? Ele perde este prazer que nós temos aqui. Quem está aqui feliz com o Senhor, diga glória a Deus.
Ele perde esse prazer porque ele está descendo. Quem desce, vai embora. Vai embora, não fica. Quem desce, meus irmãos, exige todas as coisas. Sansão desceu e por isso ele pagou um preço. Amém? Não vi nem a Joaninha dizer amém. Quem desce, paga um preço. Sansão pagou um preço porque ele desceu. Ele, observe isso, Sansão entrou na cidade dos inimigos do seu povo. Diga-se misericórdia. Ele entrou na cidade dos inimigos do seu povo. E ao chegar ali, isso é muito interessante, irmãos. Quando ele chegou ali, em Tina, ele viu uma mulher, o que a Bíblia fala, né? O versículo ali. Ele viu uma mulher das filhas dos filisteus e se apaixonou por ela. Se apaixonou por ela. Amados, Sansão poderia ter escolhido uma jovem do seu povo. Ele olhou assim e não viu ninguém que desse certo com ele. Tem gente que olha, não vejo ninguém. Aqui não tem um jovem que dê para certo comigo. Aqui não tem uma jovem que dê certo comigo. Aqui não, vou procurar no outro canto, né? Eu acredito, aqui sou eu, né? Que quando Sansão olhou para aquela donzela, eu acredito assim, ele disse, essa aí me encheu os olhos. Essa aí é diferente. Talvez ela não tinha aquela saiona do povo de Israel, talvez fosse, né, uma coisinha mais atraente. Talvez ela não tinha aquele costume. Talvez ela não tinha um linguajar do crente. Amém ou não? Sabe por quê? Porque o crente tem um linguajar. Sabe? No céu vai se ouvir o linguajar daqueles que glorificam o nome do Senhor. Não é daqueles que vivem falando bobagem, não. E ele olhou para aquela mulher e aquilo lhe agradou. Aí disse, é essa aí. É com essa aí que eu vou. Meu Jesus, né? Ele poderia ter escolhido outro, uma pessoa do seu povo. No entanto, ele não fez assim. Amados, quem desce perde a condição até de pensar. Ele já não pensa, ele já não medita, ele já não tem mais a consciência do que é certo e do que é errado. Quem crê assim, diga amém. Quem desce, age de uma maneira estranha, não age corretamente, ele age errado. E eu digo, meus amados, igreja do Senhor, vocês estão percebendo o que acontece com quem desce? Quem está percebendo, diga amém. Sansão entrou em Tina, naquela cidade dos filisteus, e eu imagino que ele entrou de cabeça erguida. Ele entrou olhando, ele entrou observando, ele entrou feliz, porém saiu dali com o coração despedaçado. Pastor, como é que você diz isso? É a verdade. Ele voltou para sua casa apaixonado, né? Apaixonado. Quando o homem, ou mesmo uma mulher, uma jovem, se apaixona, pronto, ele já começa a sonhar. Mas aquele meu príncipe encantado. Às vezes é um sapo. Às vezes príncipe vira... Dizem por aí, eu nunca vi não, né? Pois bem, ele entrou com a cabeça erguida, porém saiu dali com o coração despedaçado. Ele voltou para sua casa apaixonado. Eu digo à igreja, eu falo para os irmãos, amados, quem se apaixona faz besteira. Misericórdia, né, irmãos?
quem se apaixona faz besteira. Quem se apaixona fica cego. Fica cego e não atende a mais ninguém. Às vezes o pai chega, meu filho, né? A mãe chega, minha filha, tu não está vendo não. Mãe, é aquele ali mesmo. Sou eu que vou viver com ele ou com ela. Não é assim? Pois bem, fica cego. Pois bem, não atende a mais ninguém. Quem se apaixona faz doidice. Faz doideira, diga misericórdia. E eu digo uma coisa aos irmãos. Amados, muitos saem da casa antes do tempo, saem de casa antes do tempo. Olha lá para alguém, aí diz, é aquele ou aquela. Aí tem aquela dificuldade com a família, aí eles vão embora. Aí vão viver do jeito que eles querem. Mas o tempo passa. E às vezes eu digo, o tempo passa rápido. E muitas vezes, esses que saíram de casa todo feliz, apaixonado, voltam para casa e às vezes trazendo um filhotinho, né? Aí é pior. Misericórdia ou não? Misericórdia, né? Traz o filhotinho para os pais criarem. Se tem alguém aqui, irmão, me perdoe, não estou falando para ninguém. Estou falando para a igreja. E para mim também, tá certo? Amém ou não? Posso falar? Olha, amados, isso a gente vê muitos. Chegam aí, mamãe, é que ele dizia um certo camarada que disse que uma pessoa foi estudar lá em São Paulo, aí quando voltou trouxe uma criancinha e colocaram o nome da criancinha. E chegou uma pessoa lá, aí disse, me dê um pouco d'água, águazinha assim, né? Aí a senhora, vó do garotinho, disse, diploma, ô diploma, traz aí água para o moço. Ele disse, como é o nome do menino? Diploma. O nome do menino é diploma. Mas por que diploma? É porque a minha filha foi para São Paulo estudar, voltou com esse diploma aqui, né? Mas acontece, meus irmãos, volta trazendo alguém, um filhotinho. Quantos, assim como Sansão, quebram a cara, né? Porque se apaixonaram pela pessoa errada. Concorda comigo? Depois eles descobrem, e eu sempre digo isso, que o bichinho ou a bichinha se transforma em bichão ou bichona. Precisamos ter cuidado. Misericórdia. Sansão voltou à sua terra e falou a seus pais que queria casar com a Filisteia. Já pensou? Aquela Filisteia, o povo filisteu, era inimigo do povo de Deus. E agora chega o Sansão, o querido do papai e da mamãe, que nós amamos realmente nossos filhos, aí diz, eu vou me casar com a Filisteia. Né? Bom, vejam aí como é a situação, né? E eu digo, cuidado, meus amados. Cuidado, para que você não entre em julgo desigual. Sabe? Cuidado para que você não entre em julgo desigual. Em Malaquias 3,18 diz que então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém? Estou entendendo ou não? Não deixe ninguém dormir aí não, viu, Joaninha? Olha, amados, o primeiro erro de Sansão foi descer, viu? Foi descer. Muitos descem e não conseguem mais subir. Nós conhecemos muitos que desceram e não subiram mais. O segundo erro de Sansão foi se apaixonar por uma mulher filisteia, por uma jovem filisteia, uma jovem mundana. Crente não pode se apaixonar por uma pessoa do mundo. Concordo comigo? Digo amém.
Pois bem, os filisteus, meus amados, eram inimigos de Israel. Então Sansão quis se casar com uma inimiga. Estão entendendo? Quis se casar com uma inimiga. Já pensou dormindo ao lado do inimigo? Alguém já pensou isso? Deitadinho aqui, no leito, com o inimigo do lado? Misericórdia, né, irmãos? Já pensou como seria essa união? E eu falo para os pais: pais, vigiem com quem seus filhos estão andando. Vigiem com quem os seus filhos estão se relacionando. Vigiem com quem seus filhos estão namorando. Ouçam, pais, quando chegarem os problemas, o primeiro a ser atingido é você. Geralmente é assim. Os pais são os primeiros a serem atingidos. Segundo, Sansão deixou o caminho. Os pais de Sansão, meus irmãos, eles não concordaram com aquela união. Porém, eles desceram com ele, com seu filho, com Sansão, para acertarem o casamento, para acertarem ali tudo. Então Sansão deixou o caminho. Eles vinham os três, mas ele deixou o caminho. O versículo está dizendo lá que ele deixou o caminho e o leão o atacou. O leão atacou a Sansão. E eu digo à igreja, meus amados, se nós deixarmos o caminho, o leão nos ataca. Concorda ou não? Se deixarmos o caminho, o leão vai nos atacar. O inimigo das nossas almas vai fazer tudo para nos pegar, nos devorar. Diga mais uma vez, misericórdia. Sansão deixou o caminho e o leão o atacou. Então, se nós deixarmos o caminho, o leão nos ataca. O leão nos ataca. Quando deixamos o caminho, meus irmãos, perdemos a garantia que temos do Senhor Jesus. Deixa eu dizer de novo. Quando nós deixamos o caminho, quando nós descemos, deixamos o caminho, então nós perdemos a garantia que Jesus nos dá. Que garantia é essa, pastor? Ele disse para o seu povo, ele falou para a sua igreja, ele falou para mim e para você também. Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias, até o confim dos séculos, até terminar. Mas se você ficar no caminho, se você abandonar o caminho, ele vai embora também. Ele não vai ficar com o incrédulo, não. Misericórdia? O texto diz que o Espírito de Deus tomou Sansão, lhe deu força e ele matou o leão. Sansão e seus pais entraram na cidade. Sansão e seus pais entraram em Tina e acertaram o casamento e voltaram lá para a sua cidade. Tranquilo, sem problema. Em Juízes 14:8, diz que após alguns dias, passaram-se alguns dias, eles voltaram para Tina. Sansão vinha alegre. Sansão vinha feliz. Sansão vinha contente. Por quê, pastor? Porque ele ia se casar com a mulher dos seus sonhos. Misericórdia, né, irmãos? O texto diz que novamente Sansão deixou o caminho. Novamente ele saiu do caminho. Ele foi ver o corpo do leão morto. E, amados, o crente não pode se envolver com coisas má. O crente não pode se envolver com carniça. Desculpe aí a expressão. Sansão foi ver a carniça do leão morto. O que ele tinha nada a ver, né? Tinha nada a ver. E eu quero dizer para meus irmãos que tem muita gente que gosta disso, sabe? Gosta de carniça. Muitos estão deixando o caminho
por amor àquilo que já morreu. Camarada teve aqui, já morreu, está morto, e as pessoas não deixam, ficam ali. Amados, não devemos fazer assim. E eu digo mais, existem muitos finados por aí. Existem muitos finados por aí. Nós temos que ter cuidado. Estão perdendo a vontade de ir em frente. Muitos estão perdendo a vontade de caminhar, de seguir, de ser abençoado, de vir para a igreja. Muitos perderam, não tem mais alegria, por interesse as coisas que ficaram para trás. Deixa eu dizer. Eu falo ou não falo? Quantos deixam de vir para o culto para um joguinho de futebol? Quantos deixam de vir para o culto para assistir Fortaleza e Ceará? Às vezes vão lá para o estádio, Outras vezes ficam, não, eu tenho que vir aqui mesmo. Amados, isso são as coisas que já ficaram para trás. Não fiquem para trás com essas coisas, são finados. Não temos mais nada com isso, com essas coisas. Diga mais uma vez, misericórdia. Olha, amados, na carcaça do leão, o que havia lá? Um enxame de abelhas. Lá estavam lá, na carcaça do leão. E quando ele chegou ali, ele viu, Pois bem, e eu vou entrar no terceiro ponto, senão não dá tempo. Terceiro ponto, não coma nada contaminado. Nós não podemos comer nada contaminado, porque vai nos fazer mal. Amém ou não? O pecado, meus amados, no início é gostoso. Eu não vou nem entrar muito nesse assunto aí não, que o pessoal me pega lá fora. Mas é gostoso, é bom demais, minha irmã, falta 15 para as 9. Falta 15 para as 9. Mas se a irmã quiser ir, irmã, tem toda a liberdade, tá? Então, irmãos, o pecado é gostoso. O pecado, meus amados, é doce como mel. É doce como mel. Agora, após consumado, o pecado vira amargo como fel. Não é verdade? Vira amargo como fel. Sansão comeu mel. Ele comeu mel, mas mel contaminado. Mel contaminado. E ainda deu a seus pais. Imagine, meus irmãos, onde estavam as abelhas. Na carcaça do leão. Deixa eu dizer mais uma vez, na carniça, Pois bem, eu não sei vocês. Eu não sei. Mas eu não comeria daquele mel. Esse mel tinha o cheiro de carniça. Eu não experimentei não, mas até eu acho que ele tinha o gosto de carniça. Eu nunca comi carniça, Mas imagino que tivesse, sabe? Pois bem, quem sai do caminho deixa de se alimentar com maná do céu e passa a se alimentar de coisa ruim. Eu não vou dizer mais de carniça não. Vocês já entenderam, Quem sai do caminho vai se alimentar de coisa ruim. Amados, vejam bem. Quem come sujeira não quer comer sozinho. Concorda ou não? Não quer comer sozinho. Sansão não quis comer sozinho. Quem se alimenta de algo que não é puro, quer alguém para comer com ele. Ou comer com ela. Faz de tudo, não? Olha, quem sai da igreja nunca quer sair só. Quer levar alguém. Ele faz como nós chamamos, panelinhas, e engoda aqueles que lhe ouvem. Olha, rapaz, o pastor, ele está errado, porque ele fala assim, ele fala,
o pastor Vicente fala assim, o pastor Redeira fala assim, o pastor Cid fala assim, o pastor Elcio fala... E começa a falar, não é? Por quê? Porque ele está se alimentando daquilo que não é bom, sabe? Quem sai da igreja nunca quer sair só. Sansão, eu posso dizer para os irmãos que ele se lambuzou. Sabe o que é isso? Alguém sabe o que é se lambuzar? Ele se lambuzou com mel contaminado, e ainda deu aos seus pais. Vamos dizer misericórdia? Vamos? Misericórdia, né? Pois bem, deu aos seus pais. Por que ele não comeu sozinho? É o que eu estou dizendo aqui. Por que o camarada que tem, né, fica com raiva do pastor, com raiva da igreja, com raiva dos pastores? Por que ele não vai embora sozinho? Mas ele quer levar uma ruma. E leva. Os que querem sair da igreja fazem de tudo para levar outros. Outros que estão também saindo do caminho, não concordam. Muitos, meus irmãos, saem do caminho, perdem a graça e enganam a muitos. Saem enganando. Isso eu vi muitas vezes, né? Sansão enganou a seus próprios pais e todos comeram do mel contaminado. Misericórdia, né, irmãos? Em Juízes 14, 9, eu estou terminando. Diz que Sansão não falou que havia tomado o mel do corpo do leão. Ele não falou, ficou caladinho, bem caladinho, né? Só rindo aqui, pai, toma aqui um pouquinho. Mãe, come aqui do mel, né? Tem muita gente assim nas igrejas, meus irmãos. Não estou falando da Bom Jesus, não. Estou falando de um modo geral, nas igrejas. Estão se alimentando da sujeira do mundo e ainda dão essa sujeira aos seus amigos. Está vendo? Está vendo o que é que está acontecendo? Está vendo isso? Está vendo aquilo outro? Né? É isso que está acontecendo. E eu vou concluir. Para concluir, meus irmãos, eu quero dizer que a história do Sansão é bem complicada. E eu gosto dessa história do Sansão, né? Ele enganou, Sansão enganou. Ele desobedeceu aos seus pais, concorda comigo? Ele mentiu. Ele matou 30 asquelonitas inocentes para tomar as vestes nupciais para dar naquela aposta que ele fez, que perdeu, né? Tomar aquelas vestes, né? Tomou deles e foi lá, pagou a dívida. Ele apanhou 300 raposas e com ela tocou fogo na seara dos filisteus. Sansão era bravo, viu? Ele não cumpriu com a sua palavra sobre o seu casamento. Ele poderia ter acontecido tudo aquilo que aconteceu, porque alguém descobriu o seu enigma, e ele ter pago lá a sua dívida, e ter pego a sua mulherzinha e ter ido embora para a sua terra. Ele não cumpriu a sua palavra sobre o seu casamento e retornou à casa do seu pai. Ele arrancou os portões da cidade, sabe? A cidade de Gaza, e os levou para o alto da colina em frente a Hebrom. Em Leí, ele matou 1000 filisteus com uma queixada de jumento. Forte. Interessante, meus irmãos, é que ele estava bem amarrado, porém as cordas se arrebentaram e ele venceu os seus inimigos. Deus estava com ele ali. Amém? E eu quero dizer para meus irmãos que Sansão era destemido, pois sabia que Deus era com ele. Rapaz, se não vier, eu posso falar mais, né? Deus era com ele, Sansão sabia, tinha consciência de que Deus era com ele. No entanto, meus irmãos, quando ele falou a verdade, quando Sansão revelou o seu segredo, aí ele sofreu. Mas, com a sua morte, ele venceu. Diga glória a Deus por isso. Deus abençoe meus irmãos, Deus abençoe a igreja do Senhor, e que nenhum de nós nunca
pense em descer. Nunca pense em sair do caminho. Nunca pense em fazer panelinha com ninguém. Mas sirva o Senhor com alegria. Amém.